Confira tudo o que irá acontecer no resumo semanal da novela Mãe. Carride induz Turna a dar um depoimento falso para livrar Zeynep da prisão. Logo depois promete ajudar Sindiz e Sully a recuperar a filha. Tudo pelas costas de Zeynep. Agora a pergunta que não quer calar, depois de tanta traição disfarçada de proteção. Você acha que Zeynep será capaz de perdoar Carride? Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Enquanto Ali visita Gunu no hospital, Carride vai até o presídio conversar com Zeynep e diz que as pessoas não sabem que a menina sofria abusos. A mídia só retrata você como a mulher que sequestrou uma garotinha por motivos egoístas. Zeynep fala: eu não me importo com o que as pessoas falam, eu quero saber da Turna. Onde ela tá agora? Carride diz: depois que ela veio ver você, a mãe dela foi levada a um interrogatório. Até as suspeitas serem esclarecidas, ela foi enviada para um abrigo. Zeynep tenta se confortar, é um lugar seguro. Vai ser melhor do que ficar com a mãe. Mas logo fica ansiosa, e se todos os quartos estiverem muito cheios? E se não gostar da comida de lá? Carride fala firme, ela não é mais a Turna, é a Melek. Enquanto isso, a menina aparece no abrigo brincando com suas amiguinhas. Carride fala: Turna Gunis já não existe mais. Agora optou a ser Melek Akjai. Zeynep pergunta à mãe: e quando eu sair daqui, eu vou poder levar ela para casa? Carride diz que isso é impossível. Mas se você for declarada inocente em tudo, talvez te deixam vê-la. Zeynep insiste: mãe, você sabe perfeitamente o quanto ela sofreu, e tem muitas testemunhas. Tem a professora Sirkin, também tem os vizinhos dela, a gente pode chamar eles. Carride fala: nós podemos provar que a menina sofria abuso, mas isso não muda o fato de que você sequestrou uma criança, Zeynep. Embora eu tenha um plano, você não deve dizer nada à mãe dela, ou às pessoas no tribunal. Só diga que tudo que você fez foi apenas para ajudar a Melek. Então provavelmente eu consiga te tirar daqui. Zeynep concorda: claro, eu tenho que sair daqui. Eu não vou poder ajudar Turna se eu continuar presa aqui. Gunu pergunta quando a Zeynep irá ao tribunal. Ali responde que muito em breve. Gunu diz: eu deveria contar no tribunal tudo o que eu vi. Ali diz: eu acho que o advogado de defesa não vai te chamar para testemunhar, por conta dos seus antecedentes. Se você se envolver nisso, poderia comprometer o julgamento. O melhor agora é que você não se envolva. Gunu diz: entendo. Ali fala: a polícia está investigando sobre os maus tratos da Turna. Enquanto isso acontece, ela foi enviada para um abrigo. Gunu se preocupa e pergunta como ela está. Ali diz que não sabe de nada. Gunu pergunta se Zeynep já sabe disso. Ele diz que sim. Gunu comenta: eles vão entender que a Zeynep só queria cuidar da menina. Com a investigação vão descobrir tudo. Ali diz: na verdade a Zeynep não só tentou cuidar da Turna, ela tentou ser a mãe dela. Esse foi o crime que ela cometeu. Gunu fala indignada: como querer ser mãe pode ser um crime? Na cena seguinte, Sindiz chega com Sully num restaurante chique. Ao sentarem, Sindiz pede o garçom: traz uns petiscos. O garçom responde com calma: senhor, não trabalhamos com petiscos para compartilhar, mas o senhor pode escolher qualquer item do menu e eu trago imediatamente. Mas Sindiz não aceita ser contrariado. Escuta aqui, rapaz, eu quero que se dane a porcaria do seu menu, tá bom? Eu vim pra cá com muito dinheiro, então inventa alguma coisa incrível pra nós. Esperto, o malandro tenta envolver Sully em mais uma teia de manipulação. O que achou, Sully? Hoje vamos aproveitar a vida como nunca. Chega de sofrimento. Agora seremos felizes, boneca. Iludida e carente, Sully afirma que sim, que serão muito felizes. Mas Sindiz, com a voz baixa e venenosa, solta o verdadeiro objetivo. Para viver bem, eu preciso viver em paz. E você ainda não retirou as acusações. Sully já sente o clima pesar e ameaça sair dali, mas ele a corta, mandando que ela se acalme. Então, como quem abre um truque final, puxa algo do bolso, um anel, e pergunta se ela quer se casar com ele. Sully fica chocada. Emocionada fala: é lindo. Perfeito. Claro que sim, Sindiz. Sindiz coloca o anel em seu dedo, finge ternura e logo volta ao jogo sujo. Tenho medo que nossa felicidade seja interrompida. Polícia, tribunal, cadeia. Não precisamos viver assim. Sully tenta resistir: eu odeio aquela mulher. Sindiz perde o controle e fala: Sully, se lembra que jogou a menina no lixo? Quer mesmo ser feliz? Sully responde: mas ela é minha filha, Sindiz. Eu sei cuidar dela. E não fui eu que coloquei a menina no lixo. Você sabe disso. Sindiz lembra da cena que Sully rasga o saco de lixo e encontra a filha. Tentando não estragar o momento, ele muda o tom, suaviza a voz, diz que conversam amanhã.
vai ao banheiro. Enquanto Sully, ingênua, fica admirando o anel, achando que finalmente é amada. Mas do outro lado da porta, a verdade, Cendiz liga irritado para Kahid. Ainda não consegui convencê-la. Vou tentar de novo amanhã. Da janela, Turna pensa em Zeynep, ao mesmo tempo que Zeynep pensa em Turna. O dia amanhece. Gonçey, preocupada, pergunta à mãe se tem alguma notícia do tal de Cendiz. Kahid diz que falou com ele ontem, mas ele ainda não convenceu a mulher. Se a Sully não retirar as acusações, será praticamente impossível libertar a sua irmã. Impaciente e tenso, Cendiz pergunta: o que vai fazer Sully? Me fala que vai retirar as acusações pra gente aproveitar nosso café da manhã em paz. Irredutível, Sully rebate: eu não sei. Vou decidir lá no tribunal. Na hora. Cendiz fica furioso. Que porcaria é essa de não sei? Vamos, não seja ridícula. Vamos nos casar e você já coloca a polícia no início do nosso relacionamento. Eu te conheço. Isso é despeito. Sully explode, não é despeito. Eu não aguento mais. Todo mundo me condena. Os policiais, a professora Zeynep, a Gonu. Eu vou fazer aquela mulher me pagar. Cendiz fala irritado, como é teimosa. Escuta, se você retirar as acusações, nós dois ficaremos ricos. Nunca mais polícia, nunca mais risco de cadeia. Tudo acaba hoje. Sully pergunta: que dinheiro é esse? Cendiz revela o golpe. A mãe da professora vai nos pagar. Foi assim que banquei tudo esses dias. E isso é só o adiantamento. Quando nos casarmos vamos precisar. Usa a cabeça. Sully respira fundo. Tá bom. O sorriso de vitória surge no rosto de Cendiz. Isso. Mas antes que ele comemore demais, Sully ergue os olhos e sentencia: mas eu quero uma coisa. Horas depois, Cendiz vai ao encontro de Kahid e fala: Sully disse que só o dinheiro não basta. Ela quer a garota fora do abrigo. Se garantirem isso, ela retira as acusações. Kahid pergunta: pra que ela quer a menina? Ela tá bem segura no abrigo. Cendiz responde: eu também não faço ideia. Ela tá obcecada. Kahid fala com firmeza: Senhor Cendiz, a Zeynep me contou tudo. Me desculpe, mas nós sabemos que vocês não são os mais diligentes no cuidado com a menina. Então por que fazer isso? Cendiz fala: você acha que eu gosto daquela pirralha? Mas a Sully se sentiu humilhada. Quando todos começaram a dizer que ela era uma mãe ruim, daí ficou obcecada. E insiste em ficar com a menina. Kahid pergunta: e como você acha que eu vou conseguir isso? Cendiz a encurrala: uma pessoa tão importante como você deve ter contatos por aí. Se a Sully não conseguir a garota de volta, infelizmente sua filha terá de ficar onde está. Uma pena. Kahid pensa e depois o ameaça: se não cumprir a sua palavra, vou fazer de tudo ao meu alcance para provar que você maltratou a menina. E vou te colocar na cadeia. Não duvide disso nem por um segundo. Estamos entendidos. Pensando na grana, Cendiz fala: claro que sim, senhora Kahid. Claro que eu sei. Quero acabar logo com isso e não me preocupar nunca mais. Nós dois chegamos a um bom acordo em dinheiro e não há problemas entre nós. Mas essa mulher é louca. Conheço a Sully, quando ela põe algo na cabeça não vê mais nada. Kahid aceita o acordo. Eu vou fazer o meu melhor. Mas antes a Sully deve retirar imediatamente as acusações. Cendiz pergunta: primeiro quero que conte como fará o seu melhor. A menina falou com a polícia. Contou que a mãe a jogou no lixo. Deveriam retirar essa denúncia também. Kahid diz: nem a Melek nem a Zeynep testemunharão contra você. Eu mesma me encarregarei de que isso aconteça. Somente assim o conselho tutelar decidirá devolver a menina para Sully. Cendiz fala: viu, senhora advogada? Viu como nos entendemos? Algum tempo depois, Ali visita Zeynep na prisão. Angustiada, ela pergunta se há alguma notícia de Turna. Ali conta que sabe apenas que a menina está em um abrigo. Zeynep confessa sua preocupação. Queria ter certeza de que Turna está bem, confortável, protegida. Comovido, Ali promete tentar conseguir informações. Ao sair, ele vai direto ao abrigo e conversa com a diretora. Consegue autorização para entrar, mas é avisado de que não pode falar com as crianças. Lá dentro, Melek brinca alegremente com as novas amiguinhas. Ao notar Ali, ela o reconhece e o observa por alguns instantes. Discreto, o jornalista aproveita a oportunidade para filmar Melek brincando, sorrindo e parecendo tranquila em seu novo ambiente. Sully diz a Cendiz que não confia na mãe de Zeynep, exige primeiro a menina com ela, para depois retirar as acusações. Cendiz fica furioso: você nem pensa em passar dos limites. Queríamos o dinheiro dela, e ela tá fazendo muito mais. Sully rebate: então como vou confiar nessa mulher? Cendiz avisa: se ela tentar fazer alguma coisa vai ter que pagar muito caro.
Um número desconhecido liga para Sully, alguém do juizado, convocando Sully para dar seu depoimento. Irritada, Sully diz: é tudo culpa da Meleque. Quando ela voltar eu vou dar uma lição nela. Ali tenta falar com Meleque, mas a psicóloga não permite, diz que o caso da garota está sob investigação. Então, sem a psicóloga perceber, Ali filma o tempo todo a menina. Assim que Ali vai embora, Carride chega ali. Após dar uma boa gorjeta ao segurança, ela consegue falar com a menina. Num canto afastado e silencioso, Carride conversa Turna. Ela sabe que está prestes a quebrar a menina por dentro, mas não vê outra saída. É difícil tudo o que você passou, mas eu preciso fazer isso. Tenho medo que um dia me culpe, que me odeie. Mas quando olho para você, vejo alguém forte, capaz de entender. Turna escuta atenta. Carride continua. A Zeynep está presa. A audiência dela está chegando. Eu tentei salvá-la, mas sozinha não consigo. Você me ajudaria? A menina sorri pura e confiante. Claro, eu quero ajudar. Carride respira fundo. Vai aparecer um policial e uma psicóloga. Se você responder exatamente como eu te ensinei, a Zeynep fica livre. Agora presta atenção. Se eles perguntarem se a senhora Sully machucou você ou não, você tem que dizer o seguinte: a cena corta. No interrogatório, Meleque repete as palavras treinadas. Na verdade, minha mãe não me machucou. Eu menti. Me comportei mal, derrubei o vaso de flor dela. Por isso ela ficou brava. A psicóloga pergunta: e por que você chamava Zeynep de mãe? A menina mantém a história. Eu chamei ela assim para deixar a minha mãe brava. Eu menti para Zeynep porque queria vir para Istambul. A psicóloga diz para a menina que ela tá protegida e não precisa ter medo de dizer a verdade. Meleque abaixa os olhos, mas sustenta a versão. Eu não estou mentindo. Eu estou dizendo a verdade. Do lado de fora do tribunal, Cendiz apreensivo espera por Sully. Sully sai do depoimento irritada, cuspindo fogo. Cendiz pergunta: e então? Como foi? Sully explode: o mesmo de sempre. Maltratei a menina, joguei no lixo, bati nela. Furiosa, Sully conclui: tudo por causa daquela pirralha. Quem ela pensa que é? Quando eu colocar a mão nela, ela não me escapa. Como é que pode me entregar assim? Ela vai pagar. Cendiz já ameaça: não se preocupe, boneca. Primeiro a gente traz ela de volta e depois eu sei exatamente o que vou fazer com essa pirralha. Vai aprender a ter bons modos. Sully fica calada, os dias passam. Meleque segue sua rotina no abrigo, almoçando com as outras crianças, indo à escola e brincando no dormitório com a amiguinha. Enquanto isso, Zeynep, triste e solitária no presídio, rejeita a comida e passa o tempo inquieta, sem notícias de Turna. Cendiz e Sully vivem entre passeios e gastos, enquanto Carride trabalha intensamente na defesa da filha. As notícias sobre Zeynep continuam circulando na TV, e Gunu permanece internada. Chega o dia da audiência. Carride e suas filhas entram no tribunal. Carride encontra Zeynep. Com esperança, Carride diz que se tudo correr bem, ela poderá sair ainda hoje. Surpresa, Zeynep pergunta como tudo foi resolvido, e Carride revela que Sully vai retirar as acusações, mas pede que a filha não mencione nada sobre os maus tratos que Turna sofreu. Indignada, Zeynep questiona como pode ficar em silêncio. Carride explica que primeiro precisam evitar a prisão, depois trabalharão para a absolvição. Zeynep se desespera ao pensar que, omitindo a verdade, Turna pode voltar para Sully. Carride insiste que isso não vai acontecer. Turna está segura no abrigo e continuará lá. Garante que está pensando no bem da menina e promete que, se Zeynep for inocentada, poderão tentar a adoção de forma legal no futuro. Zeynep é chamada para a audiência, ainda dividida entre a verdade e o medo. Carride, ficando para trás, murmura em desespero: Deus, por favor, me perdoe. Estou fazendo tudo isso pela minha filha. A audiência começa com o juiz anunciando que Zeynep está proibida de se aproximar de Meleque Akjai. Em seguida, ele questiona Sully sobre a retirada das acusações. Depois de olhar para Cendiz e receber seu sinal, Sully declara friamente que retirou a denúncia, porque a filha não foi querida e que deixa o castigo nas mãos de Deus. Carride então solicita a liberação de Zeynep, lembrando que o depoimento de Meleque foi colhido diante de uma psicóloga. O juiz pergunta se Zeynep deseja se manifestar, e ela explica que acreditava que a criança estava em risco e que apenas tentou ajudá-la, como qualquer pessoa faria. Carride complementa dizendo que os relatórios oficiais comprovam que a saúde mental de Meleque não foi afetada. O juiz então anuncia a decisão. Zeynep é condenada a 24 meses de prisão pelo crime contra menor, mas por não ter antecedentes criminais e demonstrar arrependimento, a pena é suspensa. Ela permanece proibida de se aproximar de Meleque Akjai.
e todas as acusações formais são retiradas. O tribunal conclui que Zeynep agiu de boa fé com Melek Akjay e não representa perigo para a sociedade. Zeynep está livre. Duru, Gonçalves e Ali comemoram aliviados. Kahid, vitoriosa, troca um olhar de triunfo com Zeynep, mas, ao sair da sala da audiência, o clima muda. Sully e Zeynep se encaram com ódio puro. Enquanto Zeynep segue com os policiais para retirar as algemas, Sully grita: "Professora Zeynep, fique longe de nós. Me esqueça e esqueça a Melek, entendeu?" Cendiz puxa Sully, tentando conter o escândalo. Zeynep reage firme: "E você, fique longe da Turna." As duas trocam olhares fulminantes, antes de Cendiz arrastar Sully para fora. Kahid tenta manter a paz: "Meu bem, ignore ela por favor." Pouco depois, Kahid entrega o dinheiro combinado a Cendiz e Sully. Ela explica com frieza: "Com a declaração da Melek e esse julgamento, será mais fácil recuperá-la. Vou cumprir minha promessa e ajudar vocês. Mas se Zeynep descobrir, nosso acordo acaba." Cendiz garante sem hesitar: "Se preocupe só com a sua parte. Nós cumpriremos a nossa palavra." Ali liga para Gunu e diz que Zeynep foi colocada em liberdade. Gunu chora de felicidade e agradece Ali por ter avisado. Zeynep volta para a casa de Kahid e, antes de subir para o quarto, agradece emocionada por tudo que a mãe fez. Sozinha no quarto, ela abre a gaveta e pega alguns desenhos de Turna. As lembranças tomam conta dela. Ali chega na casa de Kahid e mostra para todos o vídeo que gravou no abrigo. Na tela, Zeynep observa que Turna agora é chamada de Melek pelas outras crianças, e aparece brincando, sorrindo e se alimentando bem. Zeynep fica paralisada observando a menina correr com as novas amiguinhas, tão leve e tão viva. As lágrimas descem. "Eu tenho que esquecer ela, né? Agora que a Turna esqueceu de mim." Gonçalves tenta consolar: "Eu não acho que ela tenha esquecido." Duru reforça, carinhosa: "Ela fez o que pôde com tudo o que passou, irmã." Zeynep respira fundo, enxuga o rosto e força um sorriso: "Tudo bem. Ela tá bem. Parecia se divertir tanto, a minha Turna." Depois, ela diz a Kahid: "Tá tudo bem, mãe. Eu fico feliz por ela. Muito feliz. Finalmente ela tá salva. E, ela tá feliz." Enquanto Zeynep cola com carinho o pequeno coração que ganhou de Turna nos desenhos espalhados pelo quarto, Kahid chega trazendo uma notícia que abala o ambiente. Gunu está internada há algum tempo. Assustada, Zeynep tenta entender se é algo grave, mas Kahid admite que não sabe. Apenas acredita que a filha deveria vê-la e descobrir o que aconteceu. Na cena seguinte, Zeynep vai ao hospital visitar Gunu. Gunu sorri ao ver Zeynep, mas a professora desaba. Conta que Turna está em um abrigo, que Alia filmou brincando, e que parecia feliz demais, como se tivesse esquecido dela. Gunu fala com firmeza: "Isso é impossível. As crianças não esquecem. Não é mesmo?" Sinan marca um encontro reservado com Kahid. Assim que ele chega, ela vai direto ao ponto: "Aconteceu alguma coisa?" O delegado começa elogiando o trabalho dela. "Graças a você, a senhorita Zeynep conseguiu a liberdade na primeira audiência." Kahid fala que a Zeynep deve a liberdade à justiça. Só que Sinan não engole tão fácil. Ele estranha a rapidez com que Sully retirou as acusações, algo que não combina com o ódio que ela sempre demonstrou. Em alerta, ele pressiona: "Seja sincera. Eu sei que a senhora tem algo a ver com isso." Kahid tenta disfarçar e rebate: "Sully odeia todo mundo, inclusive a própria filha." Sinan diz que concorda plenamente com a opinião dela e também agora acredita na boa vontade da senhorita Zeynep. No entanto, se eu descobrir que tem algo ilegal acontecendo. Kahid corta e fala: "Senhor Sinan, eu trabalho com leis há 30 anos. Mas o delegado tenta alertar: essas pessoas podem ser mais perigosas do que você imagina. Tome cuidado." Kahid fala: "Não se preocupe. Eu tô nesse trabalho há muito tempo e quanto a esse tipo de pessoa perigosa eu sei o que fazer." Sozinha na sala de brinquedos do abrigo, Melek aproveita o silêncio e liga para Zeynep. Ao ouvir a voz doce da menina chamando mamãe, Zeynep congela. Turna fala sobre uma amiga chamada Elis, que diz conversar com fantasmas, e confessa que não consegue dormir por causa disso. Aliviada por ouvir a filha, Zeynep pergunta de onde ela está ligando, e Turna explica que todos estão dormindo e por isso conseguiu usar o telefone. A menina conta animada sobre o abrigo, a geladeira enorme, as palavras novas que aprendeu, a amiga que dorme na beliche de cima, as massas que tem ajudado a fazer na cozinha e até as ovelhas do jardim. Mas logo a saudade vem à tona, e Turna pergunta quando a mãe vai buscá-la.
Em lágrimas, conta que todas as noites arruma sua malinha, guarda suas roupas e espera por Zeynep. Desesperada, implora: "Mãe, vem me buscar. Então me sequestra de novo, por favor." Zeynep chora do outro lado da linha, mas não consegue responder. A responsável aparece e surpreende Meleque com o telefone. A menina disfarça dizendo que estava ouvindo histórias, mas tem o aparelho tomado e é advertida por usar sem autorização. Zeynep percebe que a ligação foi cortada e fica devastada. O dia amanhece e Zeynep contempla o mar enquanto observa as aves migratórias. No abrigo, Meleque e as outras crianças ficam eufóricas com a chegada de novos brinquedos. Depois, todas recebem um pequeno valor para guardar no cofrinho e aprender sobre economia. Meleque, esperta, já começa a planejar algo com esse dinheiro. Enquanto isso, Sully se arruma para o casamento. Do lado de fora do cartório, Cengiz tenta convencer pessoas a serem suas testemunhas, mas ninguém aceita, deixando-o irritado e envergonhado. Kahid está prestes a sair para o trabalho quando recebe uma ligação de Ali pedindo para falar com ela. Gonçalves percebe que Duru se anima ao ouvir o nome do jornalista e provoca a irmã, dizendo que está evidente o interesse dela nele. No abrigo, as crianças se preparam para pegar a van escolar. Antes de entrar, Meleque comenta com a amiga que esqueceu seu livro de matemática. A supervisora pergunta para onde ela vai, e Meleque explica que precisa buscar o livro. A moça pede que ela não demore, pois não podem se atrasar. Assim que a supervisora entra na van, Meleque, esperta, se esconde e aproveita o momento para fugir sem ser vista. Kahid se encontra com Ali, que revela que Gunu está gravemente doente. Se recusa a fazer tratamento, e o fez prometer que não contaria nada a Zeynep. Mesmo assim, ele procurou Kahid porque acha que ela pode convencer Gunu, já que cada minuto reduz o tempo de vida da mulher. Kahid fica chocada com a notícia. Enquanto isso, Gunu volta para casa. No cartório, Cengiz e Sully se casam diante do juiz e de duas testemunhas improvisadas. Orgulhoso, Cengiz se gaba dizendo que Sully finalmente conquistou seu príncipe encantado. Sully, emocionada, agradece. Logo depois, ele afirma que vão contratar um bom advogado, que Meleque viverá com eles e promete colocar a menina na linha. Chega de ser mole com essa pirralha. Se ela fugir de casa, se escapar e sair por aí chamando qualquer uma de mãe, vou deixar essa mostrinha sem dentes. Sully ouve tudo em silêncio. Após fugir do abrigo, correndo pela rua, a menina chega num ponto de ônibus. Mais tarde, Kahid revela a Zeynep que Gunu está com uma doença muito grave e tem pouco tempo de vida. Informação confirmada pelo médico. Zeynep fica chocada e questiona: como isso é possível? Kahid explica que Gunu recusou o tratamento, sem dizer o motivo, e acredita que ela tenha desistido da vida. Por fim, sugere que Zeynep converse com ela e tente convencê-la a mudar de ideia. Em seguida, o delegado Sinan é informado que a menina Meleque Akjai fugiu do abrigo. Sully comemora ao ver na nova certidão que agora se chama Sully Yildiz e diz estar adorando seu novo nome. Empolgada, afirma que não quer mais trabalhar agora que tem dinheiro. Cengiz concorda, mas logo impõe autoridade, dizendo que o homem é o chefe da casa e que se ela quer que ele seja seu marido e o pai de Meleque, não pode contrariá-lo. Sully aceita e Cengiz diz que é assim que gosta. Ele afirma que em casa todos farão o que ele mandar e que será o responsável por disciplinar Meleque, culpando Sully pela criação da menina. Sully disfarça dizendo que antes não tinham dinheiro, mas agora poderiam matricular a menina numa boa escola. Cengiz corta a ideia e decide que por enquanto nada de escola. Diz que acompanhará tudo pessoalmente e que Meleque terá de aprender a respeitar pai e mãe. Sully permanece em silêncio e quem cala, consente. Zeynep chega à casa de Gunu e a encontra fazendo faxina. Com o semblante fechado, pergunta qual é a verdadeira doença. Gunu mente dizendo que é apenas um resfriado, mas Zeynep revela que já sabe da gravidade e questiona por que ela escondeu isso. Gunu diz que não queria preocupá-la. Zeynep a confronta, lembrando que ela rejeitou o tratamento e perguntando se isso seria mais uma forma de protegê-la, como quando a abandonou na infância. Emocionada, diz que sofreu esse abandono a vida inteira e não entende como Gunu pode repetir isso. Gunu, sentindo o impacto das palavras da filha, pede desculpa. Alguém bate à porta. Gunu se sente mal e Zeynep vai atender. Ao abrir, fica chocada ao ver Turna. A menina corre para abraçá-la e explica que foi até sua casa, não encontrou ninguém e decidiu procurar a senhora Pateta. Empolgada, conta como saiu do abrigo e chegou até ali, mostrando até o machucado que fez ao cair na rua. Zeynep alerta sobre o perigo e a repreende, fazendo Turna chorar e perguntar se a mãe não está feliz em vê-la.
Zeynep a abraça, diz que também queria muito vê-la, e as duas se emocionam dizendo que se amam com todo o coração. De repente Gunu se lembra da ameaça da sogra. Quando ela sair da prisão, contarei toda a verdade. Ela vai saber que mãe matou o pai por causa dela. Assustada, procura pela casa a senhora Zeynep e quando chega na porta se surpreende ao encontrar Turna ali. Mais tarde, Sinan liga para Ali, irritado, e pergunta se ele sabe onde está Melek Akjai. Ali responde que ela está no abrigo, mas o delegado informa que a menina fugiu. Quando Ali reage perguntando: ela fugiu? Sinan ironiza dizendo que no treinamento policial aprenderam que quando alguém responde com outra pergunta, está tentando ganhar tempo. Ali retruca dizendo que no trabalho dele, aprenderam a fazer perguntas até entender a situação. Os dois discutem até Ali encerrar a conversa afirmando que Sinan está desperdiçando tempo ao tentar interrogá-lo. Gunu vai até a loja do Sr. Arif ter notícias da Sra. Zeynep, e fica sabendo que a idosa comprou a passagem dela para hoje de manhã, e sua assistente a levou até a rodoviária. Turna conversa empolgada com Zeynep, fazendo planos de voltar a morar com ela, comer a sopa da Senhora Pateta, o macarrão no dia seguinte e fazer um bolo depois, porém sabendo que não pode manter contato porque isso compromete sua liberdade. Zeynep explica que não poderá fazer o bolo, e que precisa levar a menina de volta ao abrigo. Diz que está proibida pelo tribunal de se aproximar dela, e que Turna também não pode se aproximar por enquanto. Zeynep a abraça dizendo que por agora precisa ser assim. Nesse momento vê o telefone tocar. É Ali, mas não atende. Enquanto isso, Gonçey tenta consolar Kahid, que está com a consciência pesada. Depois, Ali liga para Kahid avisando que Melek fugiu do abrigo. Assustada, Kahid liga imediatamente para Zeynep e pergunta se Turna está com ela. Zeynep não responde, e Kahid ordena que ela devolva a menina agora. Zeynep promete levar, mas só no dia seguinte. Em outro lugar, Cengiz leva Sully de olhos vendados para sua nova casa. Sully fica encantada enquanto ele mostra cada cômodo da casa. Cozinha, banheiro, quarto e inclusive o quarto de Melek. Agradecida, ela o abraça. Durante o jantar, Turna mostra suas continhas de matemática para Zeynep. Gunu brinca dizendo que quando chegar a divisão por 3, ela mesma vai ensinar. Zeynep aproveita para dizer que ficou feliz por Gunu ter decidido fazer o tratamento, mas Gunu admite que ainda não tomou essa decisão. Zeynep a lembra de que ela acabou de prometer algo a Turna e precisa cumprir, reforçando que deve melhorar por todas elas. Alguém bate à porta. Gunu abre e encontra Kahid, Gonçey e Duru, que vieram visitar a pequena hóspede. Turna as recebe com alegria. Mais tarde, Ali vai até a antiga casa de Zeynep. Não encontra ninguém e deixa uma mensagem de voz dizendo que é uma emergência, que talvez ela já saiba, e que está indo para a casa de Gunu. Enquanto Turna já dorme no quarto, alguém bate à porta novamente. Zeynep vai atender e se depara com o delegado Sinan. Sem rodeio, Sinan comunica que Melek fugiu do orfanato. Ela tá aqui? Zeynep responde. A Turna tá aqui. Sinan conclui. Então eu acho que você tá encrencada. Gunu observa pela janela e alerta Kahid e as filhas. Zeynep tenta sensibilizar Sinan, explicando que sabe que está errada, mas pedindo para deixar Turna passar ao menos aquela noite ali, pois está exausta da viagem e já está dormindo. Comovido, Sinan reflete e decide ir embora, sendo observado de longe por Ali. Aliviada, Zeynep anuncia que Turna poderá ficar. Kahid se surpreende com a flexibilidade do delegado, enquanto Gonçey brinca dizendo que ele é um gato e insinua que Zeynep precisa casar algum dia. Sem jeito, Zeynep decide fazer café. Gunu aproveita para perguntar se Kahid sabe se a filha já teve algum namorado. Gonçey responde que Zeynep nunca deu chance a ninguém, só se interessava por pássaros e ironiza que não dava para casar com eles. Turna acorda, é mimada pelas tias e Gonçey registra o momento com uma selfie em família. Na cena seguinte, ao pegar na pasta criminal de Gunu, Ali lê que um mês antes do crime a paciente Gunu Aslan havia sofrido um grande dano físico e também um trauma emocional. Mais tarde, Kahid e as filhas vão embora. Turna fica triste só de pensar que ficará sem Zeynep e terá de voltar para o abrigo. Turna pergunta, mãe, por que você me odeia? Você tá cansada de mim? Zeynep diz, nunca. Turna fala, então por que você não quer ser mais a minha mãe? Zeynep segura a filha e explica, você se lembra da manhã que a gente foi ver os pássaros? Eu disse pra você naquele dia que eu seria a sua mãe. Eu me tornei a sua mãe. E nem ninguém vai me fazer deixar de ser sua mãe. Mesmo que a gente fique separadas, eu serei sua mãe. Vou te amar para sempre.
Enquanto isso, Sully e Candice retornam para casa completamente bêbados após uma noite de jantar. Gonse comenta com a mãe e a irmã sobre as fotos que tiraram. Duru afirma que Zeynep é a mais bonita de todas e está radiante ao lado de Turna. Kahid comenta que Zeynep na cadeia estava abatida e infeliz, parecendo uma doente já entregue. E comparando com a foto atual fala, olha como ela tá agora. Duru completa, a Zeynep tá assim desse jeito por causa da Turna. O que importa é a Turna estar do lado dela. Isso que faz ela ficar feliz. Em seguida Candice liga para Kahid. Ela atende a ligação afastada das filhas. Num tom embriagado o malandro fala que Sully quer a filha de volta. Quer tirar ela do abrigo. E pergunta, amanhã? Kahid diz que amanhã não. Tá muito em cima. Então Candice ameaça, se a Sully não recuperar a filha dela, vai bater na sua porta. Mas antes vai na delegacia denunciar sua filha, e vai dizer que foi obrigada a fazer tudo aquilo. A sua filha vai ser reincidente. Na mesma hora Kahid concorda, tá bom, eu já entendi, vou fazer de tudo para resolver essa história. Candice fala, finalmente. Mais tarde, Turna dorme no meio de Zeynep e Gunu. Zeynep aproveita o silêncio da casa e escreve uma carta para a filha. O dia amanhece, Turna acorda, pensando em ter que voltar para o abrigo e ficar longe de Zeynep. A pequena reclama, não queria que o amanhã chegasse. Gunu se despede de Turna. Zeynep vai embora com Turna, rumo ao abrigo. Enquanto isso, Sully prepara o café para Candice que ainda dorme. Toda feliz liga para a senhora Zera e dá a notícia que se casou. Pede de volta um pacote que deixou com ela. Sully manda o endereço de sua nova residência, para a senhora enviar o que ela pediu. Na cena seguinte, Zeynep caminha com Turna em direção ao abrigo, e a menina percebe que a separação é inevitável. As duas se abraçam e trocam declarações de amor antes de seguirem em direções opostas. Quando Zeynep percebe que esqueceu de entregar a carta que escreveu, ela corre atrás da filha, chamando por Turna. A menina, porém, mostra maturidade e diz que está na hora de se despedirem. Para aliviar a dor, mãe e filha conversam sobre coisas que gostam, caminhando passo a passo até se reencontrarem num último abraço. Zeynep entrega a cartinha e pede que Turna leia ao chegar ao abrigo. Kahid apresenta ao juiz toda a documentação sobre a mudança de nome de Sully Akjay para Sully Yildiz, explicando que ela se casou com seu companheiro de anos e agora vive em Istambul. O juiz considera o pedido adequado e pergunta se Sully é parente de Kahid, já que ela raramente defende esse tipo de caso. Sem jeito, Kahid diz que é como se fosse, afirmando confiar profundamente no casal e em seus esforços para recuperar a filha. Com isso, o juiz assina o documento autorizando Sully a ter a guarda da menina de volta. Mais adiante, Ali visita Gunu. Diz que escolheu alguns casos de crimes para fazer, e depois de mergulhar profundamente em uma história, chegou até ela. Ali diz, a sua casa pegou fogo. A senhora sumiu por um tempo com a sua filha. Depois a senhora se entregou e confessou tudo. Então acabou julgada por matar um homem e foi condenada. Não foi isso? Gunu confirma, foi isso que aconteceu. Ali fala, mas sabemos que isso ainda não acabou, não é? Antes de entrar no abrigo, Turna lê a carta que Zeynep lhe escreveu. Na mensagem, Zeynep diz que enquanto observava a menina dormir abraçada à senhora Pateta, percebeu que devia o mundo a Turna por tê-la permitido sentir a felicidade de ser mãe e por tê-la ajudado a reencontrar sua própria mãe, revelando que Gunu é sua mãe biológica. Zeynep agradece por tudo, chama Turna de sua filha única e especial, e promete amá-la e esperá-la para sempre. Com lágrimas nos olhos, Turna beija a carta e finalmente entra no abrigo. No caminho, Kahid liga para Zeynep perguntando como ela está. Zeynep diz que não está nada bem, e não foi fácil se despedir de Turna. Mas eu vou poder recuperar ela daqui um tempo. Não foi o que você disse? Kahid silencia e muito sem jeito diz que sim. Mudando de assunto, ela fala que marcou uma consulta no médico para a senhora Gunu. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho, e não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Mãe. A supervisora conversa com Melek e reconhece o quanto é difícil para ela se adaptar ao abrigo, lembrando que ela e as outras meninas vivem ali como uma família. Melek pede desculpas. Uma das amigas então avisa que ela deve trocar de roupa, pois é o dia de visita dos pais, momento em que os adultos vão ao abrigo conhecer e possivelmente adotar crianças. Ela explica que nesse dia todas têm a chance de ganhar uma nova família. Ali explica a Gunu que o relatório médico usado pelo advogado mostrava que ela já tinha os ossos quebrados, marcas de golpes.
cortes no peito e uma queimadura de 3º grau antes de cair da escada, indicando que era vítima de maus-tratos constantes. Ele diz que mesmo assim o relatório a inocentaria, mas ao confessar o homicídio e acrescentar agravantes, ela acabou condenada injustamente. Ali conclui que ela fez isso para proteger alguém, acreditando que só um laço muito forte, como o de mãe e filha, justificaria seu silêncio. Gunu nega, dizendo que tudo aquilo é absurdo, mas Ali afirma que não está inventando nada. Nesse momento Zeynep chega ali e fala: "A minha mãe conseguiu uma consulta com um bom médico para você. Eu vim aqui para te levar." A amiga percebe que Meleque não trocou de roupa, e a menina revela que não quer ser escolhida por outra família porque já tem mãe. Então o nome de Meleque Akjai é chamado pela direção. A supervisora a leva até a sala, onde ela encontra Sully e Sendiz. Ao ver os dois, Meleque fecha o semblante. Sully a abraça emocionada, enquanto Sendiz a encara friamente. "Não tá feliz, menina. O gato comeu sua língua." Meleque fala: "Oi, senhor Sendiz." Arrogante ele diz: "Senhor não. Papai. De agora em diante sou seu pai. E vem beijar minha mão." Sully pergunta sobre a papelada, mas a diretora explica que ainda haverá uma avaliação. Sully insiste, afirmando que agora Meleque tem pai, casa boa e um ótimo bairro para morar. Zeynep conversa com Kahid a respeito da doença de Gunu. Diz que o doutor sugeriu doses altas para ela. O tratamento será bem agressivo porque já está avançado. Ela precisa de todo o nosso apoio. Kahid pensa em contratar alguém, mas Zeynep diz que cuidará dela e não quer deixá-la sozinha. Emocionada, Zeynep agradece por tudo que Kahid fez: internar Gunu na clínica, tirá-la da prisão e salvar Turna. Enquanto isso, Duru mostra as roupinhas que comprou para levar a Turna e as outras crianças do abrigo. Zeynep entrega a pulseira feita por Gunu e pede que Duru entregue pessoalmente a menina. Enquanto isso, Sully prepara uma mesa farta para Sendiz lanchar. Na fila do refeitório, Meleque finge que esqueceu de lavar as mãos e corre para a sala de brinquedos, onde liga para Zeynep desesperada. A menina conta que Sendiz e Sully apareceram no abrigo e que ele agora é considerado seu pai. Assustada, Meleque implora para Zeynep salvá-la, mas a supervisora flagra a ligação. Duru percebe a preocupação da irmã, e Zeynep tenta explicar que entendeu apenas que iriam levar Meleque e que Sendiz teria virado seu pai. Elas suspeitam que Sully e Sendiz possam ter se casado. Kahid disfarça, mas Zeynep, sem imaginar que a mãe está envolvida, liga imediatamente para o delegado Sinan e corre para a delegacia, pedindo que Kahid use seus contatos. No local, o delegado explica que Sully entrou com o pedido de guarda e que está prestes a ser aceito, já que quando a família biológica apresenta supostas boas condições, a justiça tende a priorizá-la. Revoltada, Zeynep diz que eles não têm casa, não formam uma família e representam perigo para Turna. Sinan alerta para não fazer nenhuma loucura, lembrando que sua situação judicial é frágil e que qualquer erro pode resultar em punição mais severa, inclusive impedir que ela veja Turna novamente. Desesperada e furiosa, Zeynep admite que é por isso que está surtando. Sinan a observa com um olhar que revela um sentimento crescente por ela. Enquanto isso, Gunu em sua casa se olha no espelho e pensa nas palavras de Ali. Mas o médico relatou que a senhora já estava com os ossos quebrados antes disso, e que havia marcas de golpes por todo seu corpo. Além disso, havia vários cortes no seu peito esquerdo, e marcas nas costas. Eram queimaduras de 3º grau. Eu diria que com a minha experiência, a pessoa descrita do relatório era constantemente maltratada. Ao amanhecer, Sully e Sendiz aparecem no abrigo para levar Meleque. No exato momento em que estão saindo, Zeynep chega e fica em choque ao ver a menina sendo levada. Meleque a avista, mas Sully rapidamente a manda entrar no carro. Ao notar a presença de Zeynep, Sully se aproxima apenas para provocá-la, dizendo que se ela chegar perto, a colocará de volta na prisão. Sendiz tenta conter Sully para evitar confusão, mas também age com brutalidade. Coloca Meleque no carro e ameaça a menina, dizendo que ela não deve se meter ou ele a matará, afirmando ainda que agora é seu pai e ela terá que obedecê-lo. Sully enfrenta Zeynep com agressividade, dizendo que ela não tem mais o que fazer ali e chamando-a de louca e maníaca. Zeynep insiste que eles não podem levar Meleque, mas Sully afirma que pode sim, pois é a mãe da menina. Zeynep promete resolver tudo na justiça para recuperar a filha, e Sully provoca dizendo que está tudo dentro da lei, inclusive revelando que foi a própria Kahid, mãe de Zeynep, quem ajudou juridicamente para que recuperassem a criança. Impactada com a revelação, Zeynep fica em choque enquanto Sully avisa que não quer a professora nunca mais perto de sua filha.
Furiosa, Zeynep chega em casa e questiona Kahide. Mãe, como pôde fazer uma coisa dessas? Você mesma entregou a Turna para eles. Kahide tenta justificar. Você precisava sair daquela prisão. Não só por você, mas pela menina. Você não pensava em mais nada além da Turna. Indignada, Zeynep diz, quer dizer que para me tirar daquela prisão, você deu a minha filha para aqueles malfeitores. Você disse para eu não dar dinheiro para eles, mas você deu. E agora vão torturar a minha filha mais ainda para conseguir mais dinheiro. Kahide tenta minimizar a situação, mas Zeynep afirma que, apesar de poder perdoar qualquer coisa, aquilo nunca perdoaria. Ela sai furiosa, deixando Kahide abalada. Em seguida, suas irmãs chegam, e sem entender o que aconteceu, lançam um olhar de reprovação para a mãe. Na cena seguinte, Sully chega em casa e mostra para Melek seu quarto. Pergunta se ela gostou. Ao perceber a filha triste e calada, Sully pergunta se ela não gostou. Para animá-la, diz que a partir de agora vão ser muito felizes, que vai fazer carne com batatas fritas. Mas Melek continua calada. Sully vê Cindy se arrumando. Pergunta aonde ele vai. O malandro diz que vai trabalhar um pouco. Chega uma caixa do correio para Sully. Empolgada, Sully grita por Melek. Na mansão, Duru desabafa com Gonçey, indignada com a atitude de Kahide. Ela questiona como a mãe pôde fazer aquilo sabendo a verdade, lembrando que Turna é tão pequena e agora viverá um inferno nas mãos de Sully sem diz. Gonçey tenta justificar, dizendo que Kahide agiu para salvar Zeynep. Duru, porém, rebate dizendo que tudo que a mãe conseguiu foi magoar ainda mais Zeynep, que deve estar desesperada sem notícias de Turna. Gonçey então pergunta se Duru preferia que Zeynep estivesse presa. Ela tenta acalmar a irmã, afirmando que Zeynep faria qualquer coisa pela filha, e que Kahide fez exatamente o mesmo por ela. Na casa de Gonu, Zeynep desabafa, dizendo que não entende o que Kahide pensou e que parece ter colocado Turna naquela situação apenas porque Zeynep não a gerou. Ela afirma que Turna é sua filha e acusa a mãe de agir por egoísmo, apenas para tirá-la da prisão e ficar tranquila, sem se importar com o que aconteceria com ela ou com a menina. Zeynep diz que só quer saber se Turna está bem. Gonu tenta acalmá-la, dizendo que Kahide jamais pensaria assim e que sabe que não é preciso dar à luz para ser mãe. Explica que talvez Kahide tenha acreditado que Zeynep aceitaria qualquer coisa em troca de sua segurança. Zeynep diz que não entende, então Gonu lembra um conselho que ouviu na prisão. Existem 3 tipos de pessoas: mulheres, homens e as mães. E nunca se sabe exatamente por que as mães fazem o que fazem. Zeynep, ainda abalada, sai dizendo que precisa pegar um pouco de ar. Sully abre a caixa enviada por Zera e ao lado de Melek, começa a mostrar os crochês que fez anos atrás. Retira um suéter e a manta que confeccionou quando a filha ainda era bebê. Em seguida, encontra um paninho bordado e, tomada pela saudade, diz que ele ainda guarda o cheiro de sua mãe. Pede para Melek cheirar forte para sentir o perfume da avó. Depois coloca um lenço sobre a cabeça da menina, a elogia com carinho e afirma que Melek é tudo o que ela tem. Preocupada, Gonu liga para saber se Zeynep já chegou, mas a idosa atende de forma ríspida, dizendo que não tem mais nada a conversar com ela e desejando um até nunca mais. Depois de desligar, encara a foto do filho e faz uma promessa: vai contar à neta toda a verdade. Emocionada, fala com a imagem. Sente sua falta todos os dias, relembra os anos de dor desde que o perdeu e diz seu nome com carinho: Mustafar. Abrindo a caixinha de lembranças, a idosa afirma que chegou a hora. A neta precisa saber quem era o pai dela e que ele foi morto pela própria mãe. Em seguida, Sinan liga para Zeynep. Ela pergunta se há notícias de Turna, mas ele responde que não, e admite que nem sabe por que ligou. Logo depois, os dois aparecem juntos em uma cafeteria, conversando. Sinan pergunta que tipo de amor ela sente por Turna. Zeynep responde que às vezes se ama primeiro e só depois se entende. Ele comenta que nem todas as mães sentem esse amor e que na carreira dele, viu muitas que talvez nem devessem ser mães. Zeynep fala dos erros e acertos da maternidade e revela que Kahide, a mulher que lhe criou, acabou de decepcioná-la profundamente. Em seguida, menciona sua mãe biológica, e Sinan a interrompe surpreso ao descobrir que Kahide não é sua verdadeira mãe. Zeynep revela que sua mãe é Gonu Aslan, descobriu há pouco tempo. Sinan diz que isso explica o quanto Gonu fez por ela. Zeynep concorda, mas diz que ainda é cedo para afirmar qualquer coisa. Elas ficaram 24 anos separadas. Sinan então entende tudo: Gonu passou esse tempo presa. Zeynep conta que descobriu que a mãe está doente e teme não ter tempo para conhecê-la de verdade.
Sinan a olha de forma apaixonada e Zeynep tenta disfarçar, mas acaba correspondendo. E aí? Quantos coraçõezinhos merece esse novo casal? Enquanto isso, Melek começa a viver um novo tormento. Ao sair do quarto, a porta bate sem querer e o barulho desperta a fúria de Sendiz. A menina tenta explicar, mas ele ameaça bater nela e pergunta onde está a mãe. Melek responde que a mãe foi ao mercado. Ele pergunta, e o que você tá fazendo? A menina responde que tá estudando. Sendiz a obriga a repetir, eu tô estudando, papai. Sully volta do mercado e Sendiz aparece com Melek ao lado. Sully elogia a filha, acreditando na mentira que o marido conta, que estava lavando o carro e Melek se ofereceu para ajudar. Ele se inclina ao ouvido da menina e sussurra ameaçador, eu vou te ensinar tudo. Quando Sendiz e Sully vão para a cozinha, o medo é tanto que Melek acaba se urinando, incapaz de conter o nervosismo e o pavor. Sully faz amizade com a nova vizinha e a convida para tomar café. Logo depois, resolve ligar para Zeynep usando um número desconhecido. Quando Zeynep atende, Sully debocha dizendo que está surpresa por ela ainda estar viva, insinuando que pensou que Zeynep morreria sem Turna, ou que estaria deprimida. Mas pelo visto está ótima. Zeynep, tensa, pergunta se aconteceu algo e se Turna está bem. Sully continua provocando, perguntando o que Zeynep poderia fazer caso algo tivesse acontecido. Impaciente, Zeynep insiste, pra que você ligou? Sully responde que prefere dizer pessoalmente. Afirma que se Zeynep quer saber o motivo da ligação, terá que ir até ela. Zeynep hesita, lembrando que não pode aparecer lá. Mas Sully garante que está tudo bem e que Melek está na escola. Diz que a convidou, que ela pode ir se quiser, e promete enviar uma mensagem com o endereço. Duru pergunta o que está acontecendo, e Zeynep explica que Sully quer que ela vá até sua casa. Duru insiste que é uma cilada e que a irmã não pode ir, mas Zeynep, preocupada com Turna, diz que irá mesmo assim. Duru se oferece para acompanhar, porém Zeynep pede que ela fique com Gonu, que não pode ficar sozinha. Antes de sair, Duru entrega a pulseira e pede que Zeynep dê a Turna caso a veja. Logo depois, Zeynep chega à casa de Sully. A mulher a recebe com falsa cordialidade oferecendo chá. Aflita, Zeynep pergunta por que foi chamada. Sully responde que queria que ela visse sua casa e parasse de ligar, dizendo que Melek agora tem tudo, casa, quarto, pai e mãe de verdade. Sully então revela o que realmente a incomoda, Melek. Diz que a filha ficou maluca por causa de Zeynep e que ela encheu a cabeça da menina com mentiras. Mostra o que a menina escreve. E manda a professora Zeynep ler. Enciumada, Sully fala que a filha descreve a mãe com olhos grandes e brilhantes. Sully provoca dizendo que esses olhos só podem ser os de Zeynep, e afirma que Melek jamais será como ela, porque Zeynep não é a mãe. Zeynep revira os olhos, mas Sully exige que ela a encare e dispara. Foi você quem enlouqueceu a minha filha, não eu. Sully afirma que vai consertar tudo, dizendo que tem tudo que Zeynep não tem. Zeynep responde que nada daquilo é real e Sully insiste que é sim, sua casa, seu marido, sua filha, e que ela ama Melek. Zeynep retruca lembrando que às vezes, Sully coloca a filha dentro de um saco, e que um dia ela vai enjoar daquela vida, vai enjoar de Melek, e toda a realidade dela vai desmoronar. Já Turna, não porque eu estarei sempre esperando por ela do outro lado da porta. Sully fica em silêncio e furiosa abre a porta e manda Zeynep ir pro inferno. Ao sair, Zeynep vê a menina subindo a escada. Turna, Sully a corrige. Melek. Vem Melek. Entra. Sem poder falar com Zeynep, a menina entra em silêncio. Abalada, Zeynep desce as escadas ofegante e ao chegar na entrada do prédio, vê a pulseirinha que não conseguiu entregar. Ao sair, dá de cara com Ali, que pergunta se ela está bem. Surpresa, Zeynep quer saber como ele sabia que ela estava ali. Ali explica que Duru ligou avisando e que ficou preocupado. Zeynep diz que está tudo mal, mas que precisa ser forte por Turna e que de algum jeito vai ficar bem. Enquanto isso, Sendiz se encontra com o dono de um bar noturno e diz que quer se tornar sócio. O homem não facilita e exige uma grande quantia em dinheiro, deixando claro que o negócio não será barato. Na casa de Gonu, Duru conta que Sully ligou para Zeynep e que a irmã foi ao encontro dela. Pouco depois, Zeynep chega abatida, mas tentando se manter firme. Já conformada, ela diz que precisa aceitar que Sully é a mãe de Turna. Kahid fica em choque ao ver Sendiz dentro de sua casa e pergunta indignada o que ele está fazendo ali. Sendiz, com arrogância, diz que veio tratar do acordo inacabado e pegar o resto do dinheiro. Kahid afirma que já deu tudo e que não há mais nada entre eles. Ele ri, insinuando que ela achou que aquilo terminaria tão fácil.
Karide rebate, lembrando que deixou claro que o acordo acabaria se Zeynep descobrisse qualquer coisa. E eles foram lá e contaram tudo. Furiosa, diz que nunca deveria ter dado dinheiro a ele e ordena que saia imediatamente, gritando que não consegue nem se olhar no espelho por ter feito um acordo com alguém como ele. Antes de ir, Cendiz ameaça. Diz que pessoas folgadas se agarram a espinhos e que se ela não pagar, vai ter um espinho para o resto da vida. Karide então o encara firme, cheia de coragem, dispara. Você não faz ideia de que tipo de espinhos eu lutei. E coloquei todos eles na cadeia. Vi eles apodrecerem na prisão. Então sai da minha casa agora, ou você vai ser preso. Sai da minha frente. Cendiz recua, mas avisa isso não termina aqui. Cendiz volta para casa tomado pela raiva e desconta tudo em Sully e Melek. Ao descobrir que Sully não fez o jantar e apenas preparou um bolo, ele se enfurece, grita que está com fome e destrói o bolo diante das duas. Acusa Sully de estar brincando com Melek e despeja insultos. Sully tenta acalmá-lo e pede para falar baixo, mas Cendiz piora, berra ainda mais alto. Sully manda Melek correr para o quarto. Em seguida, covardemente, Cendiz agride Sully com violência. A menina, escondida, escuta tudo apavorada. Depois da surra, a casa está toda revirada. Cendiz toma uma dose de cachaça e sai. Sully, cheia de hematomas, vai até o quarto da filha, que finge dormir por medo. Na manhã seguinte, Sully dorme no sofá, exausta, enquanto Melek já está pronta para ir à escola. Cendiz chega bêbado, vê a menina de saída e pergunta para onde vai. Melek responde que vai para a escola. Perverso, ele proíbe, dizendo que Melek vai trabalhar e trazer dinheiro para ele. Logo depois, de tão bêbado, desmaia no sofá. Aproveitando o momento, Sully ordena rapidamente que Melek fuja e vá para a escola antes que ele acorde. Mais tarde, enquanto compra legumes no sacolão, Sully é reconhecida pelo capanga de Mert, que imediatamente estranha os machucados em seu rosto. Ele a convida para tomar um chá e tenta conversar, perguntando o que aconteceu. Sully mente, dizendo que apenas bateu na porta. Quando ele pergunta por Melek, Sully responde que a menina tem casa, comida e escola, mas se irrita quando o homem insiste em saber se ela está realmente bem. Tentando ir embora, ela é segurada pelo braço. Nesse momento, Cendiz aparece enciumado e agressivo, questiona quem é o homem e por que ele segurava Sully. O capanga tenta se explicar, mas Cendiz parte para cima dele. Sully intervém, pedindo que ele pare, e Cendiz a arrasta dali com violência, dizendo para ela parar de beber chá com os outros. Em casa, a situação piora. Furioso, Cendiz exige todo o dinheiro que Sully recebeu da advogada, a chamando de prostituta. Sully, humilhada mas tentando manter a dignidade, afirma que é sua mulher. Cendiz, cruel, insiste que a mulher dele é prostituta, é do sangue dela, e ameaça quebrar todos os dentes dela se continuar falando. À noite, Sully prepara o jantar e chama Melek, mas a menina está no quarto tricotando escondida. Quando Sully entra, Melek esconde o tricô, mas a mãe descobre e pergunta quem ensinou. A menina responde, a senhora Pateta. Sully pergunta se a filha vai ficar falando na Zeynep. Diz se ela não vê como ela está sofrendo. Viu meu rosto? E você pensando nelas? Sem paciência, puxa Melek pelo braço, mandando que coloque casaco e sapatos. Tomada pelo impulso, Sully liga para Zeynep e a manda buscar a menina. Zeynep, aflita, não entende nada. Sully grita, cansei dessa menina, ela só dá trabalho. Quando Zeynep pergunta onde encontrá-las, Sully exige que a professora vá ao parque perto de casa. Gunu percebe o desespero da filha e alerta, espera, pode ser uma armadilha. E se ela chamou a polícia para te prender? Zeynep fica dividida entre o medo e o amor. Enquanto isso, Sully leva Melek até a pracinha gelada, manda a menina sentar e ameaça, se você sair, eu te bato. Ela se afasta e liga para a polícia, ansiosa pela chegada de Zeynep, acreditando que enfim conseguirá colocá-la na cadeia. Mas as horas passam, e Zeynep não aparece. Frustrada, Sully despeja seu veneno na filha. Tá vendo? A sua heroína não veio. Ela não ama você. Desistiu de você. Melek fica firme, sentada no frio, sem dizer nada. Sully perde a paciência e vai embora, então morre aí. O vento corta, o frio congela. A menina treme. De repente, passos. Uma sombra se aproxima. Alguém para diante de Melek. Quem será? Zeynep? O jornalista Ali? O delegado Sinan? Ou alguém inesperado? Só saberemos no próximo capítulo. Tahir encontra Melek sentada na pracinha, exposta ao frio da noite e sozinha. Sensibilizado, ele leva a menina até a casa de Sully.
Enquanto isso, o delegado Sinan informa a Zeynep: já revistamos toda a praça e não encontramos ninguém. Zeynep entra em desespero. E se aconteceu alguma coisa com a Turna? Sinan tenta acalmá-la e diz: o investigador acabou de informar que a menina está em casa. Não aconteceu nada com ela. Você não devia ter ido lá. Se for presa, não vai ajudar ninguém. Lembra disso para não fazer nenhuma loucura. Zeynep, ainda trêmula, responde: tá bom. Na cena seguinte, Gunu se aproxima da filha. Posso pentear seu cabelo? Zeynep permite, e enquanto Gunu penteia seus fios, Zeynep se emociona, e quase sem ar diz: eu tô assim desde quando perdi a Turna. Gunu consola Zeynep: é normal, minha filha. Você tá longe dela. As mães são assim. Mas ela tá dentro do seu coração. Eu ficava imaginando se algum dia ia ver minha filha. Ver minha garotinha de novo. E agora tô aqui em casa penteando o cabelo dela. Nunca perca as esperanças. De repente, uma lembrança desperta e Zeynep revela: eu lembrei de você, do seu rosto. Eu sempre disse que só lembrava das mãos da minha mãe, mas e o rosto dela? As duas choram emocionadas, unidas por um reencontro que ainda dói. Horas depois, a senhora Zeynep volta à casa de Gunu trazendo a caixinha de lembranças do filho. Diz que ficará aguardando a chegada da neta. Zeynep vai até a casa de Sully. Ao abrir a porta, Sully dispara: você tá atrasada. Era ontem que tinha que ter salvado a menina. Zeynep pede para conversar e entra. Fica chocada ao ver a casa totalmente revirada e Sully cheia de hematomas pelo rosto. Sully avisa, dá meia volta e vai embora. Senão eu vou ligar para a polícia e eles vão te prender. Zeynep pergunta por Turna. Sully responde: ela tá na escola. Zeynep retruca com firmeza: então eu não infringi minha restrição. Eu vim aqui pra gente conversar. Sully insiste: eu não quero falar com você. Zeynep então apresenta sua proposta: eu posso te dar o dinheiro que a minha mãe não deu a vocês. 100.000 liras. Sully fica pensativa, mas acaba dizendo: e para isso eu preciso perder a minha filha? Sem que Zeynep saiba, Melek está no quarto, dormindo, gripada e enfraquecida. Zeynep completa: a escolha é sua. A oferta tá feita. Eu quero pagar esse valor para poder adotar a Turna. Nesse momento, Sendiz aparece. Escuta só, professora, 100.000 era antes. Agora a Turna tá custando 300.000. A menina tenta sair de dentro do quarto, mas cai no chão de tão fraca. Zeynep encara os dois. Vocês querem 300.000 liras? O interesseiro responde com cinismo. Mas é claro, ela é nossa filhinha amada, não pode ser tão barata. Zeynep, desesperada pela filha, concorda. Já na delegacia, Zeynep entrega a gravação da conversa com Sendiz e Sully. É a minha forma de salvar a Turna legalmente. Eles não vão deixar ela morar com uma mulher que vende a própria filha. Sinan responde com cautela: olha, nada é do jeito que você imagina. Nesse momento, o investigador aparece e chama o delegado para uma situação urgente. Sinan sai, deixando Zeynep sozinha na sala. Ela olha ao redor e seus olhos param numa foto do delegado. Em seguida, vê sobre a mesa um documento com o nome Gunu Aslan. Curiosa, aproxima-se e lê a ficha e congela. A revelação a destrói. Gunu matou o marido, Mustafar Aslan. Zeynep, abalada, murmura para si mesma: Mustafar era o meu pai. A minha mãe, ela matou o meu pai. Sinan retorna e encontra Zeynep pálida, tremendo. Zeynep, você tá bem? Ela não consegue responder. Apenas sai da sala, chocada. Sinan vai atrás. Zeynep, espera aí. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Com a voz embargada, ela confessa: a minha mãe. Ela matou o meu pai. Sinan entende imediatamente. Ela leu a ficha. Vem, vamos para minha sala, sentar um pouco. Eu posso te levar para onde você quiser. Mas não saia sozinha, você não tá bem. Atordoada, Zeynep só consegue dizer: eu não sei para onde ir. Só preciso respirar um pouco. Enquanto tenta arrumar a bagunça da casa, Sully e Sendiz começam a discutir violentamente. Sully, revoltada, diz: eu não vou vender a minha filha. Muito menos para Zeynep. 300.000 liras. Nem que fosse 3 milhões eu não vendo. Irritado, Sendiz fala: que loucura é essa agora? Você aceitou vender a menina. Sully responde: eu aceitei só para infernizar ela. Sendiz se exalta ainda mais: ela veio aqui, disse que vai dar 300.000 em dinheiro. Sully o enfrenta: eu não vou dar a minha filha para ela. Sendiz então parte para cima da mulher e ameaça: se você não cumprir a sua parte, eu te mato. Sully encara sem medo: me mata então. Tá esperando o quê? Me mata logo. Assim você vai preso e eu vou pro cemitério. Me mata. Sem coragem para cumprir a ameaça, Sendiz fala: vai pro inferno, Sully. Depois a gente fala disso.
Enquanto isso, Meleque continua caída no chão do quarto, enfraquecida e sem conseguir pedir ajuda. Na casa de Gunu, a senhora Zeynep segue atacando sem descanso, acusando a nora pela morte de seu filho. Cansada de ser ofendida injustamente, Gunu finalmente mostra as marcas da violência que sofreu do marido em seu corpo. São cortes feitos com faca. Isso daqui são queimaduras. Foi isso que o seu filho fez comigo. Eu tenho marcas espalhadas pelo corpo todo. A idosa fica horrorizada, mas nega. Mentira. Meu Mustafar nunca faria isso. Gunu se altera, mas ele fez, criatura. A senhora vive dizendo que seu filho é um santo, que o seu Mustafar era como um anjo neste mundo. Talvez ele fosse um bom filho para a senhora. Mas a senhora não conheceu meu marido, é claro que não conheceu. Porque o homem com quem eu vivi era o diabo. Assustada, a idosa balança a cabeça, incapaz de aceitar. É mentira. Tudo isso é mentira. Gunu insiste, mostrando as cicatrizes abertas na alma. Como essas marcas podem ser mentira? As mães sempre acreditam nos filhos sem pensar. Nunca acham que eles fazem coisas ruins. Mas você não tem compaixão? A senhora Zeynep, agarrada à caixinha de lembranças do filho, continua negando. Só pode ser mentira. Do lado de fora da delegacia, Sinan tenta acalmar Zeynep. Eu achei essa ficha recentemente. Ia te contar tudo depois de investigar. Não queria que você descobrisse assim. Zeynep muda de assunto. O que a gente vai fazer com a gravação? A gente pode salvar a Turna com ela. Sinan diz, me desculpa, mas a gravação não serve. Zeynep não entende. Como assim? Ela tentou vender a filha. Tanto Sendiz quanto a Sully tentaram vender a menina. Sinan explica que o tribunal não aceita gravações de voz. E ela ainda pode ser punida por gravar sem consentimento. Frustrada, Zeynep fala, então não serve de nada. Sinan diz que não, mas ele tem uma ideia. Vou armar uma emboscada e pegamos eles na hora da venda. Mas você teria que fazer o trabalho sujo. Sem hesitar, Zeynep afirma, pela Turna eu faço qualquer coisa. Nesse momento, Kahid liga pedindo para conversar. Mais tarde, Sully encontra Meleque caída no chão, ardendo em febre. Desesperada, corre até Sendiz e avisa que a menina está muito doente. Ele, irritado após terminar uma ligação, reclama de Sully, mas ela insiste, implorando para que ele leve Meleque ao hospital. Kahid e Zeynep se encontram. Kahid tenta justificar suas atitudes. Diz que sabe que a filha está chateada e que no lugar dela também estaria. Explica que tomou decisões enquanto Zeynep estava presa, incluindo dar dinheiro para Sully, e afirma que Zeynep faria o mesmo para ter a filha de volta, lembrando que ela vendeu a própria casa com esse objetivo. Zeynep admite, o dinheiro era mesmo para entregar a Sully, mas acusa a mãe, por causa do que ela fez, Turna voltou a morar com os abusadores e está sofrendo novamente. Kahid, tentando se defender, mente dizendo que não teve culpa. Eles prometeram que se ela pagasse, Zeynep seria libertada, por isso deu o dinheiro. Mas Zeynep rebate, dizendo que Sully contou outra história que a mãe advogada ajudou. Kahid disfarça e insiste que só falou isso por causa do dinheiro que ela mesma pagou. Diz que apenas pagou para retirar as acusações e que faria qualquer coisa pela filha, sem se arrepender. Mais tarde, Sinan liga para Zeynep e diz que o esquema da operação está preparado. Se você tiver tempo, a gente prepara o espaço. Zeynep diz que pode ir agora mesmo para a delegacia. Enquanto isso, Sully fala com Meleque que o doutor disse que ela vai melhorar, é só tomar os remédios. Zeynep chega na delegacia e Sinan a orienta. A gente precisa fazer a Sully falar sobre as intenções dela. Falar sobre o dinheiro. Zeynep liga e Sendiz manda Sully atender, mas ela o enfrenta. Diz que não vai atender e que prefere morrer do que vender a própria filha. Furioso, Sendiz perde o controle. Pega Meleque ainda muito doente. Tira a menina da cama, abre a janela e ameaça jogá-la. Sully entra em pânico, implorando para ele parar. Sendiz grita, se ela não vender a menina, ele a jogará dali mesmo. Desesperada, Sully cede e diz que dará a filha no dia seguinte, pedindo para ele soltar Meleque porque ela está assustada. Sendiz coloca a menina de volta na cama e manda Sully ligar para Zeynep. Sully liga. Zeynep explica que estava tentando contato por causa da conversa anterior e combina, amanhã às 10 horas na praça. Levem a Turna e eu levo o dinheiro. Sendiz obriga Sully a aceitar o acordo. Satisfeito, pensando apenas no dinheiro, ainda ironiza. Diz que tudo foi fácil e que Sully só complica e gosta de discutir. Sully, destruída, fica sem reação. Zeynep agradece Sinan e diz: eu não conseguiria salvar a Turna sem a sua ajuda. Sinan explica que nada está garantido ainda e diz:
Vamos rezar para que tudo saia como planejamos. Aí você me agradece. Zeynep decide ir embora, e ele oferece uma carona, mas ela recusa. Logo depois, o telefone dela toca. É Gunu, mas Zeynep evita atender. Sinan pergunta se ela já conversou com a mãe. Zeynep responde que não, que ainda não sabe como falar sobre o que descobriu e prefere esperar o momento certo. O dia amanhece. Sully arruma Melek e tenta sair escondida, mas Cengiz, já desconfiado, aparece e a pega no flagra. Ele toma Melek pelo braço, a joga de volta para dentro do quarto e manda: "Não sai daí ou eu vou te quebrar todinha, entendeu?" Depois empurra Sully com violência e grita: "Qual é o seu problema? Achou que podia me enganar? A gente fez um trato." Sully tenta se defender: "Mas eu não quero fazer isso", Cengiz. Furioso, ele responde: "Você tá querendo me deixar maluco. Eu preciso do dinheiro pro meu negócio." Melek, assustada, escuta toda a discussão. Sully insiste: "Eu não quero vender a minha filha para aquela mulher." Cengiz, desesperado, ameaça: "Você vai morrer se não fizer isso. Eu prometi pro meu sócio, só falta o dinheiro." Sully explode: "Me deixe em paz. Você quer que eu venda minha filha para cumprir o seu trato? Eu não tô nem aí se você vai me matar ou não. Eu não vou vender a minha filha para aquela mulher." Cengiz perde de vez o controle. "Esqueceu quem eu sou, Sully? Eu vou te fazer lembrar." E volta a espancar brutalmente a mulher. Na cena seguinte, conforme combinado, Zeynep, usando uma escuta, já espera por Sully e Turna na pracinha, com toda a polícia posicionada para iniciar a operação. Enquanto isso, em casa, Cengiz continua espancando Sully sem parar. Ela o enfrenta: "Só isso? É pouco. Eu tô acostumada a ser torturada." Bate. Ainda mais furioso, ele ameaça: "Resolve isso agora ou você não sai viva daqui." A violência aumenta ao ponto de Cengiz tentar enforcá-la. Melek assiste tudo, traumatizada. Sem forças, mas desesperada, Sully pega um copo de vidro e o quebra na cabeça de Cengiz, que cai desacordado. A menina entra em choque. Sully abraça e pede: "Não olha, filha, não olha." Na praça, Zeynep percebe o atraso e pergunta a Sinan se deve ligar. Ele pede para esperar mais um pouco. Acreditando que matou Cengiz, Sully foge apavorada com Melek nos braços. Zeynep, ansiosa, comenta que talvez Sully tenha mudado de ideia e decide ligar, mas Sully não atende. Diante disso, Sinan anuncia que vai cancelar a operação. Desesperada, Sully corre pelas ruas. No desespero, atravessa sem olhar e quase é atropelada. O celular cai no chão. Ela começa a discutir com o motorista. Nesse momento, Zeynep liga novamente. Melek vê o nome no visor: "Professora Zeynep", atende e implora: "Mãe, ajuda a gente." Minutos depois, as três estão numa cafeteria silenciosa, e o clima pesa no ar. Zeynep, ainda tentando conter a preocupação, pergunta com calma: "Sully, por que você não apareceu?" Com os olhos baixos e a voz quebrada, Sully solta a verdade: "Eu não pude ir, meu marido me expulsou de casa." Surpresa, Zeynep pergunta: "E para onde vocês vão?" Sully diz: "Não tenho nenhum conhecido aqui em Istambul para ajudar a gente. Estamos sozinhas." Determinada, Zeynep se levanta: "Eu vou fazer umas ligações. Já volto." Afastada, Zeynep liga para Kahide: "Mãe, a Sully e a Turna estão comigo. Eu quero levar as duas para casa." Kahide estranha: "Como assim? Elas não têm casa?" Zeynep explica rápido, quase implorando: "O Cengiz expulsou as duas. Elas não têm para onde ir. E eu não quero abandonar a Turna, você entende? Mas se não achar uma boa ideia, eu levo elas para um hotel." Do outro lado, Kahide percebe que Zeynep quer ficar perto da filha. Enquanto isso, na mesa, Sully aperta a mão de Melek e fala tensa: "Você não pode ir com ela sem eu autorizar. Se o Cengiz tiver morrido, a polícia vai prender a gente. Se eu for presa, você vai presa também. Os filhos têm que ficar com a mãe. Ninguém nunca precisa saber o que aconteceu na nossa casa." Horas depois, Cengiz desperta do desmaio, passa a mão no ferimento da cabeça e chama por Sully: "A vadia bateu na minha cabeça. Preciso de um hospital." Cambaleando, ele murmura com ódio: "Você já era. Vai lamentar o dia que me conheceu. Ou meu nome não é Cengiz. Você vai sofrer as consequências, sua vadia." Enquanto isso, longe dali, Zeynep chega com Sully e Tur na residência de Kahide, um ambiente elegante, cheio de detalhes luxuosos. Sully paralisa na porta, desconcertada. Aquilo não é só uma casa, é outro mundo. Com vergonha, ela rapidamente tira os próprios sapatos e depois os da filha, tentando não sujar nada. Kahide aparece na sala. Com gentileza fala: "Entrem."
Fiquem à vontade, e observa as duas, mãe e filha, e apesar de tudo, entende perfeitamente que aquela noite pode mudar de destinos. Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal, e ative o sininho. Porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo!